seguindo, né, a trilha 2. Nós vamos falar agora sobre a evolução, né, dos computadores. Bom, então nós vimos aí, né, com a evolução tecnológica, né, o humano, né, o ser humano, ele depende muito dessas tecnologias, né? Então aqui nós vamos falar mais sobre a evolução computacional, tá? Bom, então a evolução tecnológica dos computadores, desde as máquinas, né, mecânicas até as máquinas pessoais, né, as máquinas atuais, tá? Então o conceito básico aí que nós temos, que é um computador? Então, o computador, ela é uma máquina capaz de executar uma sequência de instruções, né, definidas pelo homem através da linguagem, né, de programação para realizar um determinado resultado. Ou seja, né, para realizar, né, um determinado problema, né, através de instruções lógicas. Então, essas instruções são escritas em alguma linguagem de programação, pode ser de alto nível ou de baixo nível, e são denominadas como algoritmos. Então, esses algoritmos, né, essas instruções, onde que o processador ele vai exatamente executar, né, essas instruções para dar um resultado final, ok? Bom, então esses algoritmos, né, que acompanham o programa de computador, nós conhecemos aí como softwares. São todos os programas, né, que nós temos aí em nossos celulares, em nossos, né, aparelhos eletrônicos e principalmente aí no nosso dia a dia utilizando, né, o poder computacional que é o computador. Então a parte física, né, do nosso sistema computacional nós chamamos de hardware, tá? E a combinação, né, de software e hardware nós chamamos de sistema computacional. Então depende do resultado do outro, tá? Bom, então nesse caso aí nós vimos, né, que nós temos aí, né, os nossos computadores, mas antigamente não era assim, né? Então nós temos antigamente são os computadores analógicos, aonde que os computadores utilizavam, né, eventos eletrônicos, né, partes mecânicas e hidráulicas, né, que para resolver algum tipo de problema. Tá? E isso ele tinha, né, totalmente, né, a dependência humana para operar esses tipos de computadores. E hoje, né, nós temos aí nossos famosos, né, computadores digitais, aonde que vai tratar cada dado recebido, né, como nós vimos, né, sobre conceitos de CPU, né, de memórias, né, lá na arquitetura e organização de computadores, né, então ele vai realizar esses dados, né, brutos, em dados digitais, que é exatamente, né, tratado com dígitos zeros e uns, tá? Então, por quê? Porque os computadores só entendem, né, essa linguagem, né, numérica zeros e uns, que nós chamamos de binários, tá? Bom, então aqui na evolução dos computadores, né, nós temos aí na geração 0, né, onde que os computadores eram totalmente mecânicos, que era ali entre 1642 a 1945. E nessa época utilizava transistores. Então eram computadores gigantescos e tinham um propósito específico, ou seja, ele só funcionava para um determinado tipo de tarefa. Seguindo assim, nós vamos ter aí a geração 1, tá? Que é, no caso, né, já veio em relação à utilização de válvulas, tá? Entre 1945 a 1955. Essa era a utilização de válvulas, relés, capacitores, tá? E era também gigantescas e dependia muito do ser humano para funcionar. E também era de propósito, né, específico. Lá na geração 3, que veio aí, né, os recentes transistores, tá? Que iniciou em 1955 a 1965. Esses computadores, né, eles já começaram a ter uma melhoria em relação à execução de algumas tarefas. Lógico, né, que cada uma dessas gerações tratadas lá no nosso e-book, né, está né, mais detalhado, tá? Na próxima geração, que é a geração 3, né, que de 1965 a 1980, né, veio já os circuitos integrados, onde que já veio a fabricações, né, de placas, né, de silício, onde que nós temos ali, né, transistores, relés, nós temos capacitores, nós temos barramentos, né, onde que aí nós vamos ver muito em relação à placa-mãe, aos outros drivers, né, HD, né, que é utilizado aí alguns circuitos, né, eletrônicos integrados, que nós chamamos de CI, tá? E na geração 4,
tá? Que nós chamamos de microprocessadores, que iniciou-se mais ou menos em 1970 até atual. Podem perceber que as datas ali, elas vão começar a se cruzar, pois atualmente ainda utilizamos, né, os circuitos integrados. Então, na geração 4, né, utilizamos microprocessadores, é o que nós temos aí, né, principalmente, né, os computadores pessoais, onde que surgiram os primeiros computadores, tá? Então, a integração de circuitos em escala muito alta, que nós chamamos de VLSI, tá? E outras tecnologias que nós vamos ver. E mais adiante, que nós chamamos agora, né, a geração 5, tá? É onde que nós temos aí o futuro, né? Porque a evolução tecnológica, ela avança muito rapidamente, exponencialmente, né? Então, nesse caso, nós ainda continuamos utilizando circuitos integrados e ainda utilizamos o VLSI e a ULSI, né? Que é ultra integração de escala de informações. Então, caracteriza pelo processamento paralelo, tá? E distribuída, envolvendo também alguns sistemas embarcados, como também a robótica, né? E consolidação de sistemas operacionais, né? Trabalhando aí com interfaces gráficas. Bom, então quais são os componentes básicos, né, de um sistema computacional? Para que toda essa geração chegar até a geração 5, né, que é a geração futura, foi passada aí pela arquitetura de von Neumann. O que é a arquitetura de von Neumann? É exatamente, né, onde que ele criou, né, uma arquitetura computacional que teria, né, os componentes, que é a CPU, tá? E composta, né, dentro da CPU a unidade lógica aritmética e a unidade de controle, tá? Bom, tinha também os dispositivos de entrada e saída de dados, né? No caso aí o teclado, né? E no caso aí o monitor, tá? E as memórias, só que essas memórias naquela época não eram essas memórias mais permanentes, era através de fitas, né, cartões perfurados, onde que tinha essas instruções que seriam executadas. Então, esses componentes eram interligados através diretamente de um barramento, tá? E esse controle todo também era feito manualmente, a entrada de uma instrução, a saída de uma instrução teria intervenção humana. Então, com essa evolução, né, nós temos aí a nossa arquitetura, né, computacional, nosso sistema computacional completo até os dias atuais.